E é óbvio que quando a gente está aprendendo uma segunda língua, a gente vai cometer erros, é inevitável. E alguns desses erros a gente tem, como o medo, o imediatismo, a falta de metas, ou quando a gente cria metas mirabolantes que dão desânimo depois que a gente não consegue alcançar, ou até mesmo o desânimo. Afinal, parece que tu tá aí remando, remando, remando e não tá saindo do lugar. Então, hoje, vamos conversar sobre isso. Oi, eu sou a Teacher Stella, professora de inglês há 9 anos, e hoje eu vim trazer 3 dos principais erros que nós cometemos ao aprender uma segunda língua. E hoje, claro, e sempre vou puxar o assado pro inglês, mas você pode aplicar com certeza para outros idiomas também. Bora lá? E o primeiro erro crucial que eu trago aqui é o aluno focar apenas, unicamente na gramática. Vou dizer 100%, não vou ser tão generalista, mas 90% do tempo querer aprender apenas a gramática, né, e quando utilizá-la e esquecer das demais habilidades. Isso é um erro para mim, é um erro crucial. E por quê? Minha opinião como professora. Toda vez que a gente vai aprender um novo idioma, a gente precisa ter o conhecimento óbvio da gramática, porque é isso que vai te dar fluidez na hora da conversação, mas não é o principal. Eu sempre digo para os meus alunos, a gente não tem domínio de todo o vocabulário. Se você vir falar comigo sobre medicina, eu vou saber pouquíssima coisa, talvez 1%, nem sei se chega a isso, porque não é a minha área de atuação. Eu vou ter que estudar para aprender. Mas o que eu aprendo para falar sobre esse assunto? Não é a gramática, é o vocabulário. Então, o que eu preciso, né? Quando o aluno vai estudar o idioma, a gente precisa se munir de vocabulário. A mesma coisa que no português. A gente precisa de vocabulário de diferentes áreas para que a gente possa colocar tudo isso junto e aí sim adequar a gramática. Aí entra a parte da gramática que vai fazer aquela fluidez na hora da gente conversar. Afinal, a gente vai ter que indicar se a gente está falando de presente, de passado, de futuro, qual é o passado, qual é o futuro, né? E qual é o presente, vamos dizer assim, um exemplo bem curtinho. Mas de nada adianta eu ter a gramática 100% na ponta da minha língua se eu não tenho um vocabulário extenso, se eu não trabalho o meu listening, né? Se eu não trabalho o meu speaking em termos de conversação. Então, de nada adianta eu ter a gramática 100%, mas não saber utilizá-la porque me falta conteúdo. Então, quando a gente vai estudar, a gente precisa fazer aí um 360. Estudar um pouquinho, né, da parte de gramática, mas estuda também muito vocabulário, faz muita leitura, trabalha muito ouvido, fala bastante. Para isso existem as aulas de conversação, para você colocar esse inglês aí para jogo, porque isso é muito importante. Não focar apenas em uma área, mas sim distribuir isso no seu tempo, aprendendo um pouquinho de cada. Como é a maneira como eu trabalho? Eu, Estela, professora, 9 anos. A forma como eu trabalho não é chegar e já focar na gramática. É trabalhar conteúdo, trabalhar vocabulário, né? Fazer, instigar com que o aluno fale, e nesse falar do aluno, eu vou corrigindo ele. E depois a gente revisa, por que você falou assim, mas o correto seria você falar assim. E o próprio aluno já vai, né? Eu vou instigando o aluno e é o próprio aluno que já vai, eu tenho que falar assim porque é passado. Beleza, então é assim que eu uso. Então esse é o formato que eu dou aula, e é o formato que eu vejo que funciona. Se para ti funciona focar apenas na gramática, top, sem estresse. Mas eu estou falando sobre a minha experiência como professora, como eu vejo que focar apenas e unicamente em gramática não é o caminho. Então, esse eu considero, sim, eu, Stella, um erro crucial na hora de aprender inglês. Segundo erro crucial na hora de você aprender inglês é não ter constância. A falta de constância faz com que a gente desanime. A falta de constância faz com que a gente fique remando, remando, remando e não saia do lugar. Por isso que muitas vezes a gente diz, meu Deus, mas eu não aprendi nada, eu estou fazendo curso de inglês há 3 anos e eu não saio do chão, porque a gente não tem constância. A gente tem que entender que ir para a aula ou estudar uma vez por semana não vai fazer você sair do chão. O que sai, né? O que faz você sair e evoluir no aprendizado? É você ter um contato diário com o idioma. É esse contato diário que vai fazer com que você não esqueça o que você aprendeu e com que você aplique coisas novas no seu aprendizado. No outro dia, você vai revisar e vai aplicar algo a mais. E assim a gente vai indo. Essa constância no aprendizado, né, sempre buscando evoluir, seja a tua audição, seja a tua leitura, seja a tua fala, né, a tua escrita, através de filmes, de vídeos, de jogos, enfim. Tem um mundo de oportunidades aí para você utilizar no seu aprendizado. É essa constância diária, que eu digo assim, 30 minutinhos por dia já está ótimo. Se tu conseguir se dedicar mais, talvez em outros momentos do dia, já está maravilhoso. Mas 30 minutos por dia já está muito bom para você tirar, para você focar em uma área, em algum assunto para você estudar. Amanhã você vai fazer de novo. Você vai revisar, vai incluir coisa nova. Depois da manhã, você vai revisar, vai incluir coisa nova. Então você está em constante evolução no idioma. Essa constância é que faz você ver resultados em uma semana, 2, em 4 semanas, em 1 ano, em 6 meses. É essa constância. Estudar uma vez por semana, eu vou te dizer assim, eu não vou te dizer que não vai te ajudar em nada, mas talvez 1% ou 2%. Porque quando tu for estudar novamente, tu vai ter que revisar tudo que tu aprendeu na semana passada, e normalmente a aula vai ser só para revisão. E como tu não vai pegar o conteúdo fora de sala de aula, a outra aula vai ser a mesma coisa. Então a gente não está realmente saindo. Então a falta de constância é o segundo erro crucial na hora de você aprender inglês. Terceiro erro crucial, que eu até entendo, porque eu fazia isso muito antes de desenvolver a minha própria técnica de aprendizado, é traduzir tudo literalmente, tintim por tintim. O que acontece? Quando a gente aprende uma nova língua, é óbvio que a gente não tem conhecimento ou tem muito pouco conhecimento das palavras que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve,
né? Porque normalmente a gente não fala, e você fala é uma, duas, três palavras, né? Vamos usar esse contexto. Então é muito comum que quando a gente esteja aprendendo uma língua nova, a gente vai pegar e vai usar o tradutor. Mas isso também é um erro fatal. Não vou dizer que está 100% errado, com certeza não. Mas isso também acaba sendo um erro fatal. Por quê? Porque a gente se acostuma com a facilidade. É muito mais fácil a gente pegar e colocar logo de cara as palavras no tradutor, e aí a gente traduz uma linha, letra por palavra, e a gente tem ali. Mas o que acontece? Não interpretamos. A gente não vê se aquela palavra, por exemplo, watch, né? A gente vai pegar a palavra watch. Watch pode ser assistir, como verbo, mas pode ser relógio de pulso, como substantivo. E aí a gente pega e traduz ao pé da letra, e tem um relógio no meio de uma frase que não tem nada a ver com relógio. Certo? Então, traduzir literalmente o que a gente lê ou o que a gente ouve pode trazer problemas, sim. A gente vai traduzir, sim, eu utilizo isso também quando eu não conheço as palavras, óbvio, mas como que eu faço? É a maneira como eu ensino os meus alunos. Primeiro, quando a gente lê algo que a gente não entende, a gente interpreta. Então eu sempre digo, leia aquela frase, leia a frase anterior, leia a frase seguinte, porque alguma palavra aí no meio a gente vai entender. Entendemos pelo contexto, ok? Se aquela palavra não foi bem clara pelo contexto, eu vou usar o Google Images. Ou eu vou usar o Cambridge Dictionary e vou ler os exemplos que traz, certo? Se a partir daí, com fotos, com imagens, com vídeos, eu não consigo entender essa palavra, aí sim eu uso o tradutor. O tradutor, para mim, ele deve ser a última opção para a gente poder entender realmente o que significa a frase que a gente está lendo, ou que a gente ouviu, ou a palavra que a gente não conhece. Mas como é que você faz isso quando você é um estudante que está começando agora? Aí tu me diz, pô, aí como é que eu vou fazer? Normalmente, quando a gente aprende com um professor, o professor te dá todo, né? Eu falo por mim aqui, eu sou gringa, então tô aqui, ó, mexendo, eu faço caras e bocas, eu desenho, né? Eu vou aqui instigando o aluno, vou dando dicas de palavras simples que ele conheça. Então, na sala de aula, o professor vai dar esse caminho aí para o aluno poder entender sem traduzir literalmente. E essa é a graça, essa é a parte mais legal do aprendizado. É você entender uma palavra sem ao menos ter traduzido, porque você conseguiu entender o contexto, conseguiu entender o que o professor estava passando, conseguiu entender através de algum vídeo, através de alguma imagem. Você nem sequer usou o tradutor. Então, traduzir literalmente, olha, não vou te dizer que é uma coisa boa. E aconteceu comigo. Eu fazia isso no começo do meu aprendizado, essa tradução literal. Aí eu fui fazer meu primeiro intercâmbio e não existia tradução literal na hora de conversar com as pessoas na escola, na hora que o professor estava me explicando, na hora que meus colegas falavam comigo, na hora que eu ia para uma loja, não existia tradução literal. Eu precisava entender pelo contexto. Então, sofri bastante nos primeiros 5 dias, mas aí eu virei a chave e eu entendi que a gente precisa interpretar. Certo? Então, tentem interpretar, entender o contexto antes de enfiar tudo no Google Tradutor. E é isso aí, galera. Já tô aqui com o meu chimarrão. Bora matear. E espero que tenham gostado desse vídeo. Já curte, comenta, compartilha. Deixa aí nos comentários também os erros que vocês cometeram ao aprender um idioma. Não precisa ser só inglês, pode ser qualquer outro idioma. Erros que vocês não querem cometer novamente e querem que outras pessoas também conheçam esses erros para não cometerem. Coloca aí nos comentários que aí eu posso fazer um outro vídeo também em cima disso, colocando como contornar esses erros aí, essas situações. Beleza? Um bom shima pra nós. Beijo. Bye!